Bom, vamos começar o nosso Giro de Repórteres? Eu vou conversar com o José Paes, que está na Academia de Futebol. Muito boa noite, José Paes. O Palmeiras já virou a página da derrota de sábado? Fala, Michele. Tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Já virou a página, sim, já virou. Tem que pensar no Vitória, né? O próximo compromisso do Verdão, na quarta-feira, Allianz Parque, pertinho aqui da Academia de Futebol, Zona Oeste, Rafunda. Enfim, jogo importante, jogo adiantado aí do Campeonato Brasileiro, né? Partida de suma importância para o Palmeiras nessa luta pelo título do Campeonato Brasileiro. E aí o Palmeiras se reapresentou ontem aqui na Academia, já visando essa partida. Treinou hoje aqui no período da manhã também de olho no Vitória. O Everton, goleiro, que está se recuperando de uma fissura na mão. Trabalhou hoje no gramado aqui, mas ainda com restrições, segue fora. Carlos Miguel segue no gol, segue sendo o titular do Palmeiras, e aí o Abel tá projetando esse time aí para pegar o Vitória, com no mínimo 2 titulares voltando à equipe, né? O Alan e também o Andréas Pereira, jogadores que estavam suspensos na partida diante do Santos. Abel ainda sonhando também com o retorno dos jogadores que foram convocados para suas respectivas seleções aqui da América do Sul para a disputa dessa data FIFA agora de novembro. São eles, Gustavo Gomes e o Sousa, estão lá com a seleção do Paraguai, e também o Emi Martínez, o Facundo Torres, o Piquerez. Esses jogadores aí disputando amistosos. E ainda tem o Vitor Roque. O Vitor Roque, ele vai voltar no avião da presidente Leila Pereira, vai voltar lá de Lille, na França. O Brasil joga amanhã com a Tunísia e ele retorna com a presidente. Os outros 5 jogadores vão voltar em voos fretados. As seleções desses outros jogadores, Paraguai e Uruguai, jogam também amanhã. Aí eles retornam, vão ser reavaliados aí pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras para saber se eles têm condições de jogar contra o Vitória. O Flaco Lopes, por exemplo, que atuou pela seleção da Argentina no último sábado, chegou aqui no Brasil, aliás, na última sexta-feira, chegou no Brasil no sábado, e aí não teve condições de ser titular contra o Santos, ficou no banco de reservas e entrou no decorrer da partida. Mas nesse jogo contra o Vitória, muito provavelmente a gente pode dizer aí que o Flaco Lopes, claro, será titular dessa equipe do Palmeiras, ele que é uma das peças fundamentais desse elenco do técnico Abel Ferreira nessa temporada de 2025. Então o Palmeiras apostando muito nessa partida, tá a 3 pontos do líder Flamengo e precisa desesperadamente vencer esse jogo contra o Vitória e aí torcer por um tropeço, quem sabe, do Flamengo lá no Fla-Flu, para encostar de novo e aí retomar a liderança, brigar por essa liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir aí a palavra do Abel Ferreira, então, agora no programa, falando exatamente sobre dosar a energia dos jogadores na partida contra o Santos, ter que mexer nesse time justamente num período muito difícil para o Palmeiras, data FIFA, enfim. Vamos escutar aí Abel Ferreira no Gazeta Esportiva. Vamos ser muito sérios e muito claros com todo mundo. Eu acho que não podemos mudar o nosso discurso daquilo que foi ao longo da época. Foi uma época de transição. E para a época de transição estamos em todas as frentes. Eu acho que é muito positivo e essa energia que estás a dizer vamos avaliá-la jogo a jogo, mas hoje, como disse ao teu colega, tem muito a ver com não ter opções no banco para essa posição. Não tínhamos o Emiliano, não temos o Lucas, não tínhamos o Andreas e tivemos que espremer o Aníbal e o Veiga até ao fim nessa posição e pronto, foi isso que aconteceu. Bom, Abel Ferreira falando que estava com o time desfalcado, não pôde fazer mudança, porque não tinha banco para tirar o Veiga ou o Aníbal. E aí? Mas eu acho uma declaração muito vazia, muito superficial. Exatamente. Né? Sabe por quê, Michele? Por quê? Porque o Rafael Veiga, ele não tem nem 30 anos de idade, tampouco o Aníbal. São jogadores jovens, né, de idade, estão em plena forma. Não tem um porquê de você substituir. Ah, não, se tivesse substitutos no banco, eu mudaria. Como não tinha, eu não mudei. Poxa vida, independente disso, são jogadores que aguentam jogar o tempo todo. O Neymar jogou o tempo todo com 33 anos, porque o Rafael Veiga com 26, 27... Tem 30. Então, mas é 30. Poxa, é auge, forma, exatamente. Pô. Fez uma cirurgia. O Aníbal não tem 30 anos. Então, acho que a resposta vazia, não gostei. Acho que ele poderia ter valorizado, sim. Olha, gostei do Rafael Veiga, o Aníbal, que se sacrificaram e jogaram o tempo todo para se doar pro time. E eu sinto que o Abel tá assim, naquela política de agora é hora de falar menos e fazer mais. Porque ele... nessas últimas coletivas, principalmente as 2 que o Palmeiras perdeu, né, do Mirassol e do Santos, muito bonzinho. Ele não estava efusivo, ele não estava enérgico. Ai, gente, eu não sei, tô achando, ele hein? Tava meio assim, sabe? Até para reclamar da arbitragem, ele foi... Será que ele vai embora mesmo? Ou Não, vai ficar. Eu acho, será que o título está escorrendo pelas mãos? Vai ficar. Eu acho que ele tá concentrado e focado no que ele vai fazer, principalmente no jogo da Libertadores. Será que é isso? Fazendo parte do planejamento dele. E o brasileiro ele vai levar do jeito que der. Eu tô sentindo Eu acho que vai ser brasileiro do jeito que der, foco total na Libertadores. Tô sentindo isso. Né? Agora o José Paes está chamando para conversar mais um pouquinho com a gente. Tem novidades sobre o Vitor Roque no STJD, Zé?
Novidade tem sim, Michele, novidade importante, porque o Palmeiras conseguiu um acordo disciplinar junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva e com isso o Vitor Roque, que seria julgado hoje, não vai mais ser julgado lá no STJD. Ele foi punido apenas com uma multa de R$80 mil e está liberado aí para jogar normalmente com a camisa do Palmeiras. Existia a possibilidade do Vitor Roque tomar um gancho de até 10 jogos, isso não acontece mais porque o Palmeiras conseguiu então aí esse acordo disciplinar. Lembrando o caso, né? O Vitor Roque fez um post homofóbico depois da vitória do Palmeiras de virada para cima do São Paulo, lá no Morumbis, 3-2, ele postou ali um tigre mordendo um veado, ele é o Tigrinho, conhecido como Tigrinho, e aí então depois ele apagou, depois de toda a polêmica ele apagou, mas claro, foi visto esse post aí na internet e agora o Vitor Roque conseguindo se livrar da pena desportiva, tendo que pagar apenas aí essa pena financeira de R$80 mil, liberadíssimo para atuar com a camisa do Palmeiras. Michele Janela, devolvo para vocês aí nos nossos estúdios na Avenida Paulista. Muito obrigada, José Paes. E essa questão do Vitor Roque no STJD, Alex? Isso aí, hoje em dia, é assim, os advogados trabalham, o STJD recebe os pedidos e analisa, e no caso do Vitor Roque, eu acho que é uma coisa que ainda tentaram fazer algum tipo de paralelo com o Bruno Henrique, o que seria realmente um grande absurdo, porque o caso do Bruno Henrique foi uma situação em que ele ainda está sendo investigado na esfera criminal. Ele foi praticamente absolvido na esfera desportiva, com a multa de R$100 mil, mas na esfera criminal ainda há um processo rolando. É verdade. Porque o que ele fez acaba sendo uma conduta, né, que aos olhos da sociedade é uma conduta completamente imoral, no mínimo, né, de você privilegiar alguém com uma informação sobre algo que você vai fazer dentro de campo premeditadamente, como ele fez, de forçar o cartão amarelo. Isso foi provado com gravações e tudo. O Vitor Roque foi uma postagem infantil, numa época em que não se faz esse tipo de postagem, mas ele fez, e na minha visão, obviamente não teve nenhum caráter homofóbico, muito mais de tiração de sarro entre torcedores. Conheço muitos são paulinos, inclusive o Miller, que não se ofenderam com a brincadeira dele, do Tigrinho, abocanhando lá um Bambi no dia que ele ganhou do São Paulo. Coisas que no futebol são comuns, sempre foram, mas hoje em dia a sociedade não admite. Tanto é que quando ele postou, 5 minutos depois, pediram para ele retirar, ele retirou, se arrependeu, enfim. Então não é aquela mas coisa... tinha viralizado, né? É isso. Então, vida que segue. Ainda vai ter a multa de R$80 mil e o que para ele também não é nada, graças a Deus. E alguma coisa aí no sentido de conscientização, enfim, que vai fazer também.